Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, sobre o fim do sonho do Caxias, o empate por 1-1 com o Floresta, combinado também com o empate do Londrina. O Caxias acabou dando adeus ao sonho de chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa para falar e que muito possivelmente façam que a análise do jogo de hoje seja apenas um detalhe. Quero agradecer aos parceiros do canal, Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco. Você pode chamar no WhatsApp 54 981 34 0798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo na Sinimbu 478 em Lourdes. Evolusul Compressores, vendas e assistência técnica, 45 anos de tradição e qualidade em ar comprimido, com lojas em Caxias e Bento. Fone WhatsApp 54 99234 2129. Ou você pode procurar também no Instagram, @Evolusul Compressores. Não é inscrito, te inscreva. Se já é inscrito, eu peço que deixe o like nesse vídeo. Sempre muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é importante e sugerir para outras pessoas. Caxias precisava de um resultado seu e de um resultado do Londrina, pois ele não fez e nem o Londrina, e o Caxias está fora da Série C, sem conseguir o tão sonhado objetivo de ascender à Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Floresta, na tarde deste sábado, até um público razoável, não vi divulgação final, mas achei até que teríamos menos torcedores em virtude da decepção que se criou depois da derrota para o São Bernardo semana passada, mas o Caxias, diante de um torcedor que esteve presente e que esteve dando o último voto de confiança, mesmo que esse time, durante essa segunda fase, desse todo o recado de que não mereceria essa confiança. O Caxias, que foi o líder da primeira fase, na segunda não jogou. Ou jogou uma fração do que havia jogado na primeira fase. No jogo de hoje começou bem, no primeiro tempo tendo volume de jogo, conseguindo abrir o placar, jogo marcado pelo Jonathan Ribeiro. Teve ainda outras possibilidades, mas parecia que levaria para o segundo tempo, né? O Caxias que começou com, até é bom a gente destacar, né, com algumas defecções, não pôde contar com o Thiago Enes, que havia sido expulso no jogo passado, mas o Roney, que jogou enquanto teve condições físicas, esteve bem até, não fez um mau jogo o Roney. Em relação ao Douglas, que estava suspenso, jogou o Gustavo Henrique, que era quem tinha que jogar. E no mais, a surpresa, né, seria a escalação do Mantuan, que acabou sentindo uma lesão muscular no aquecimento e saiu do jogo. O Tauan acabou entrando. Junto dele, Mossoró, junto dele, o Ian Rolim, e no ataque o Calisson, o Jonathan Ribeiro e também a participação do Giovanni Gomes. Além do Roney, também não destaco o Kelvin, que foi escolhido para jogar pela lateral esquerda. Bom, não sei até que ponto vale eu ficar falando sobre o jogo de hoje. Talvez a gente possa falar sobre peças. O Giovanni Gomes, que nós tanto pedimos que fosse escalado, de fato não está fisicamente bem. O não estar fisicamente bem dele, ainda assim eu considero melhor do que o que estava sendo escolhido antes pelo Júnior Rocha. O Helder, né, o Giovanni pelo menos é o cara que faz aquele trabalho de centroavante, tentando fazer pivô, tentando assediar os adversários. No segundo tempo, quando ele saiu, quem entrou foi o Gustavo Nescau, e também mostrou ser mais jogador do que o Helder, isto é, a demora que o Júnior Rocha teve de fazer a troca do centroavante, eu acho que foi um dos pontos que de repente vai explicar essa derrocada do Caxias no campeonato. Mas o Caxias, ele, a bem da verdade, e por mais que seja dito que o Giovanni Gomes não estava bem fisicamente, então eu tenho que dizer que foi uma contratação equivocada. Se o problema físico dele era tão latente, era tão evidente, que não tinha como ele ser escalado, e no jogo mais importante ele teve que sair cedo, porque estava já claudicando e fisicamente abaixo, sem conseguir render, não estava mais no tempo fazendo nada que pudesse se constituir numa peça importante para o Caxias. Se ele veio tão defasado assim fisicamente, foi um erro a sua contratação. Foi um erro. O Caxias, ele perdeu para a segunda fase, o Eduardo não conseguiu repor. O Caxias
perdeu o Lucas Cunha e teve uma dificuldade de fazer o Gustavo Henrique, ou mesmo o Alan, quando teve companhia do Alisson, se constituir dois desses três aí numa boa dupla, e o Caxias também padeceu ali. E principalmente a ausência do Pedro Cuiabá, por mais que o Mossoró, das contratações do Caxias, tenha sido o cara que mais ajudou, assim, mais melhorou um pouco o quadro vigente enquanto ele estava fora, ainda assim a ausência do Pedro Cuiabá acabou sendo muito sentida. O Caxias, em muitos momentos, a gente ouviu dos dirigentes em que só contrataria, e do técnico também, que só contrataria se fosse para acrescentar. Pois o Caxias contratou o Tauan, não acrescentou, contratou o Igor Torres, não acrescentou, contratou o Giovanni Gomes, fisicamente abaixo, acabou não conseguindo render também. Então o Caxias, que tinha no discurso aquele ponto de que só vamos buscar quem vai ajudar, acabou buscando muitas peças inúteis dentro do que se imaginava que deveria ter de reforços para qualificar o elenco. O principal ponto para mim foi justamente a avaliação da primeira fase, o porquê que o Caxias foi líder. O Caxias fez alguns jogos primorosos, mas fez alguns em que o resultado foi melhor do que a atuação. Então o Caxias tinha o suficiente para classificar, mas de repente não estava tão acima dos demais quanto nós pensávamos, e principalmente quanto o contexto interno do Caxias pensava, tanto é que não conseguiu qualificar. O Cristiano teve possibilidade de vir para o Caxias, foi para o Londrina. O Quirino teve a chance de vir, foi para o Londrina. Eu estou falando apenas de dois jogadores que estão no melhor time do quadrangular, que é o Londrina. Não estou citando muitos outros tantos, mas a gente daqui a pouco vai citar nomes até que eu nem sei que podiam vir. O que eu quero dizer com isso é que quem precisou dar o plus e queria subir, subiu. O Juventude, quando subiu, trouxe o Renato Cajá, ele subiu trazendo o Renato Cajá e gastando para trazer o Renato Cajá. E o Caxias, se quiser subir e não tiver a condição de, no início da competição, fazer vultuosos investimentos, vultuosas contratações, ele vai ter que, em algum momento no decorrer das suas campanhas, trazer uma peça diferente. Senão vai ter que torcer para, num passe de mágica ou num bilhete de loteria, conseguir acertar todas as apostas que vai fazer em valores mais acessíveis no mercado e conseguir fazer um time que vá do início ao fim. Isso se não perder jogadores nas janelas de contratação, como aconteceu com o próprio Eduardo Melo, né, centroavante que era do Criciúma e que foi repassado ao Remo, e foi um dos jogadores que se destacaram e chamaram a atenção. Então, por mais que se pense nisso, né, de dar essa sorte nas contratações, ainda assim a sorte depende do dono do cara que vem emprestado não querer repassar para outro lugar, e é um direito. Os jogadores vêm justamente para aparecer no mercado e aumentar o seu valor de mercado. Então é complicado. Se o Caxias não investir o suficiente em outras temporadas, ele vai sofrer. Sofreu esse ano. O Júnior Rocha, que mostrou-se um técnico competente na primeira fase, apagou tudo o que se imaginava vendo a primeira fase do Caxias, com alguma teimosia na segunda parte da competição, trazendo o Caxias demais para se defender. O Caxias jogou para ganhar hoje, no primeiro tempo do jogo contra o Floresta. Teve uma parte interessante do jogo contra o Londrina, mas são fragmentos de jogos. No mais, o Caxias mudou o jeito de jogar, ele foi mais reativo, e ao ser mais reativo ele não conseguiu se defender bem, ele chamou demais os adversários, correu mais riscos do que teve chances de ganhar, e não ganhou de ninguém no quadrangular. Isso também passa pelas escolhas, tanto na nominata de jogadores do Júnior Rocha, quanto no modelo proposto. O que eu quero dizer com isso? Que o Júnior Rocha, que antes o pessoal já estava até dizendo, vamos renovar, renova. Hoje em dia, não sei se vai ficar. Tem proposta para sair, o Botafogo da Paraíba que é ele, a Inter de Limeira que é ele, e eu não sei se ele vai ficar por vontade dele, ou vai sair por vontade dele, ou por vontade da direção do Caxias, mas a convicção nele também se foi. É correto fazer terra arrasada? Talvez não seja. Por isso que essa análise tem que ser bem feita, de cabeça fria. Mas a temporada termina com frustração para o Caxias.